E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato, estou aqui para mais um vídeo sobre a certificação do Java 8. Nesse vídeo vou focar em tópicos do exame, vou falar um pouquinho de cada tópico que é abordado. Na verdade, só citar um deles e depois, dentro dos tópicos, falar o que é cobrado naquela área para o exame. E depois, futuramente, nos outros vídeos, a partir do próximo, começar a focar em determinados temas, isso já no Eclipse, passando os conceitos e exemplificando eles para melhor fixagem do conteúdo. Aqui também a gente vai falar sobre algumas informações para o exame, questão da prova, algumas informações para o modo que você vê a questão, como vai estar vendo aqui agora. Bom, vamos lá. Começando sobre essas informações para o exame, a órgão nos passa algumas orientações sobre o exame, sendo elas: primeiro, caso a questão não tenha os imports ou package necessário para a execução da classe, e a questão não fale nada sobre isso, ou seja, não cobra, não está te perguntando se os imports estão corretos, package, não está te cobrando nada disso. Então não assuma que aquele código está errado. Se não é cobrado nada a respeito de package e import, você vai assumir que aquele código vai executar normalmente. Que existem por trás package e imports para suprir aquela classe. Ok? Ou seja, é um fragmento do código. Porque não tem como você colocar todo o código na prova, senão vai ficar muito extenso. Então algumas partes são colocadas de fora. Mas você deve se atentar se a questão realmente está falando ou não sobre essas questões. Porque se está falando, isso vai ser importante para a resposta. Mas caso não toque, não fale nada sobre isso, é porque não tem nenhuma importância e o código vai executar, a classe vai executar normalmente. Ok? Segundo, se a questão não informa o estado dos arquivos ou o diretório onde estão localizadas as classes, assuma que todas as classes estão em um mesmo arquivo, ou cada classe está em um arquivo separado, mas todos os arquivos estão no mesmo diretório. Ou seja, se no fragmento de código não é mostrado o caminho onde as classes estão, você deve assumir que essas classes estão no mesmo arquivo, que tem como ser feito, ou que os arquivos estão no mesmo diretório. Ou seja, em ambos vão executar normalmente, ou seja, vão ter as dependências necessárias para a sua execução. Ok? Mais uma questão para se atentar. Terceiro, quebra de linha não intencional. Por exemplo, se a uma string é atribuído um valor, se aspas são abertas em uma linha e fechadas na outra, assuma que aquilo é uma extensão da mesma linha. Isso ocorre pelo seguinte motivo. O código pode ser extenso também, mas a questão a questão do tamanho da prova. O espaço é limitado para a construção da prova. Então, não vai caber, geralmente não vai caber tudo em uma mesma linha, e eles vão quebrar aquele conteúdo para a próxima linha. E nesse caso, você pode pensar ou assumir que está errado, mas não é o caso. É porque o tamanho está limitado, então o código vai cair para outra linha, mas você deve assumir que aquilo vai funcionar e vai executar normalmente. Não há nenhum erro naquele código. Ok? Isso é devido à limitação de espaço mesmo. É bem limitado para a construção da prova, então acaba ocorrendo isso. 4. Fragmento de código. Se há somente fragmento de código, assuma que ele executará normalmente. Por exemplo, é questão também de aproveitamento. Vai ter uma questão só sobre um método de uma classe. Eu não vou ter que mostrar toda a classe
para você avaliar somente o método. Então, se há só um método ali que é para estar dentro de uma classe, você deve assumir que ele vai executar normalmente. Ok? Você vai avaliar só aquele escopo que está sendo mostrado ali para você. Só aquele escopo. Então assuma que vai executar normalmente. Mas atente-se para a questão. Veja se o enunciado não está falando nada sobre isso, se está faltando algo, essas questões. Mas geralmente não vai ter isso, então assuma que vai executar normalmente. Mas preste sempre atenção, leia o enunciado corretamente, não deixe passar nada despercebido. Se precisar, leia novamente, se tiver alguma dúvida. Não façam correria, porque isso acaba tirando pontos preciosos, porque a gente, principalmente naquelas questões que parecem ser muito simples, a gente lê por cima e falou, essa aqui é a resposta. Lemos por cima, acaba não lendo o resto e acaba errando uma questão que era bem simples. Então é ler com calma, se precisar leia novamente, mas controle bem o tempo. Isso é muito importante, porque o tempo é limitado, né? Bom, agora vamos começar sobre tópicos para o exame. Aqui eu vou só citar cada um e mais à frente eu vou falar sobre cada requisito que é cobrado dentro desses tópicos. Bom, o primeiro é o Java básico, questão básica mesmo de questões de classe, atributo, variável, método main, execução por linha de comando, etc. 2. Trabalhando com os tipos de dados em Java. Inteiro, string, tipos primitivos e etc. Usando operadores e construtores de decisão. É um if, é else switch, então, essas questões que são abordadas aqui. Um equals, questão de comparação, é isso. Criando e usando arrays. Não tem muito o que falar, o próprio nome já diz. Usando loop, while, for each. Trabalhando com métodos e encapsulamento. 7. Trabalhando com herança. 8 exceções. E por último, trabalhando com classes selecionadas do Java API. Por exemplo, uma nova biblioteca para questão de data. A gente vai ver mais à frente aí. Um Lambda que foi implementado agora também. E algumas outras. Por exemplo, um String Builder e etc. Bom, começando então no Java básico. O que vai ser abordado dentro do Java básico? Vai ser cobrado que você saiba definir o escopo de uma variável. Saiba definir a estrutura de uma classe Java, ou seja, seus atributos, métodos e outros componentes. Criar um executável para aplicação Java com o método main. Executar o programa por linha de comando, produzir uma saída do console. Ou seja, criar uma classe Java, eu vou com o Java Compiler na linha de comando e passo meu arquivo.java com parâmetro. E na frente dele eu posso passar as entradas que serão recebidas pelo método main. Isso a gente vai falar mais à frente, o seu funcionamento. Saber importar outros packages para que se tornem acessíveis em seu código. Ou seja, pode ser que seu código dependa de métodos que estejam em outra classe. Então é necessário fazer esse import. Caso ele esteja em outro package. Então você tem que fazer os imports corretos. Tem que saber essas questões mais básicas de fazer o import. Bom, comparar recursos e componentes de Java, tais como independência de plataforma. Ou seja, o Java é independente de plataforma. Se eu gerei um programa, o .jar, ele vai ser executado. Claro, você tem que ter o JRE instalado, né? Vai poder ser executado em qualquer ambiente, qualquer plataforma, tendo o JRE para a execução. Então ele é independente. Outra questão chave é que ele é orientado a objetos. E também encapsulamento de dados. A gente vai estar falando mais à frente também. Bom, segundo tópico, trabalhando com tipos de dados em Java. Aqui vai cobrar que você saiba declarar e inicializar uma variável. E também conseguir fazer caching de tipo primitivo de dados.
Ou seja, tem hora que você trabalha com tipo de dado e tem que, pode dizer, converter para um outro tipo, para a utilização dele. Isso a gente vai estar vendo mais à frente, chama de casting. Não é possível fazer casting com tudo. Você é limitado em um determinado escopo. Isso a gente vai ver. Também tem que saber a diferença entre variáveis de referência e de objeto e variáveis primitivas. Saber como ler e escrever campos de objetos. Explicar o ciclo de vida, criação e garbage collection. Ou seja, eu criei uma variável, um objeto, vou ter que saber todo o seu ciclo. Do momento que eu criei e o momento que é utilizado o garbage collection. Isso a gente vai estar falando mais à frente também. O que é um recurso do Java também. Bom, saber desenvolver um código que use o wrapper classes, tal como boolean, double e integer. Bom, terceiro tópico, operadores e construtores de decisão. Saber usar os operadores do Java. Usar parênteses para fazer override no operador de precedência. Testar a igualdade entre strings e outros objetos usando igual a igual e equals. Isso aqui tem algo que pega muita gente, que é o igual a igual. Às vezes esquece, vai e coloca só um igual, aí vai estar errado, porque isso, na verdade vai estar, em vez de comparar, você vai estar atribuindo. Isso ocorre demais. Então você vai estar num if, se você errou isso aí, você está atribuindo, vai ser sempre verdadeiro. Então ele sempre vai entrar naquele if. Então você tem que entrar nessa questão. E também os tipos de dados você vai estar comparando. Dependendo do tipo de dado, você não vai utilizar o igual igual. Vai utilizar o equals, como a gente vai ver depois. Saber criar if-else e construtores ternários, ou seja, saber fazer um if-else e também conseguir fazer ele na forma ternária. A gente vai estar vendo mais à frente. Saber usar um switch. Quarto tópico, criando e usando arrays. Saber declarar, instanciar, inicializar e utilizar um array de uma dimensão. Então, algo bem claro. E aqui embaixo, quase a mesma coisa, só que para um array multidimensional. Ou seja, essa parte que é você saber fazer trabalhar de maneira global com os arrays. Tanto de uma dimensão como de mais dimensões. Quinto tópico, usando loops. Saber criar e usar o while. Saber criar e usar do while, que é um pouco diferente do while. Comparando loops, loop construtores. Usando o break e continue. Isso são recursos para serem utilizados dentro dos loops. Criar métodos com argumentos e valores de retorno. Isso já no sexto tópico, métodos e encapsulamento. Criar métodos com argumentos e valores de retorno, incluindo também sobrecarga de métodos. É algo bem interessante, essa questão de sobrecarga. Saber aplicar a palavra-chave static para métodos e atributos. Geralmente usado para você colocar uma variável, é aquela questão que a gente falou no começo, de escopo. A gente vai estar vendo alguns exemplos depois, é algo bem interessante também. Criar sobrecarga em construtores, diferenciar o padrão, os construtores definidos pelo usuário. Por exemplo, eu criei um construtor, eu posso fazer uma sobrecarga nele, ter diferentes construtores, mas com diferentes assinaturas. Ou seja, eu posso ter um parâmetro para um construtor, posso ter dois parâmetros para um construtor e é aceito, mesmo que eles tenham o mesmo nome. Isso chama sobrecarga. Eu tenho métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Beleza? Bom, saber sobre modificadores de acesso, seja private, public
protect, default e etc. Princípios de encapsulamento para as classes. Efeitos sobre referências de objetos e valores primitivos, quando eles são passados em métodos que mudam os valores. A gente vai estar vendo em exemplo como funciona essa questão. Bom, agora sobre herança. Saber descrever herança e seus benefícios. Isso que é questão mesmo de herança, que a gente é aquele conceito comum mesmo. Tipo, eu tenho uma classe pai e eu vou herdar o que tem nela. Tipo, tudo que foi estendido dessa classe. Tudo que foi criado lá também vai ser visto aqui. Desenvolver código que faça uso de polimorfismo. Ou seja, eu posso ter uma classe, um objeto que, dependendo da situação, pode comportar de maneira diferente. Por exemplo, isso que eu acho melhor deixar para ser... Não, vamos falar agora. A questão da classe mamífero. Tipo, o ser humano é um mamífero, o outro animal é um mamífero, ou seja, aquele objeto ele pode se comportar de forma diferente dependendo da situação. Seja homem, macaco, e etc. Todos são mamíferos, né? Mas vai se comportar de forma diferente dependendo da situação. Saber desenvolver um código que faça override de métodos. Diferenciar o tipo de referência e tipo de objeto. Determinar quando o caching é necessário. Usar super e diz para acessar objetos e construtores. Isso a gente vai ver com exemplos também mais à frente. Saber usar classes abstratas e interfaces. Bom, exceções. Aqui você tem que saber diferenciar exceções verificadas, checked, e exceções não verificadas, unchecked, e errors. Aqui a gente vai aprofundar. Essa parte de exceção é bem simples. Não é cobrado tanta coisa aqui dentro, mas você vai ter que decorar algumas questões. Por exemplo, tem a questão de hierarquia de exceções. Pode ser que uma exceção esteja herdando de outra e você acabar confundindo isso na hora da prova. Então, aqui você vai ter que decorar algumas coisas. Saber criar um bloco try catch, determinar como as exceções alteram o fluxo normal do programa. Ou seja, vou ter um bloco try catch e vai ser tratado qualquer exceção que tenha ali dentro. Pode ser que as exceções sejam verificadas, ou seja, ele vai te pedir, a ideia vai te pedir para tratar com try ou um throw. Então, ele vai te pedir porque não vai executar, porque é uma exceção verificada, precisa ser verificada. Mas tem as exceções não verificadas também, que você, independente se a ideia não cobrou, você pode criar um bloco try, um catch, e avaliar se ocorreu uma exceção naquele momento. Se ocorreu, ele vai seguir fluxo tal. Ok? Saber as vantagens se tratar uma exceção. Vai criar e chamar um método que lança uma exceção. Você vai ter todo um exemplo, você criar, customizar, por exemplo, um throw lá para ser lançado em determinado momento. Isso a gente vai ver um exemplo, é algo bem simples. Saber reconhecer classes de exceção mais comuns. Um exemplo seria null pointer exception, que é só um exemplo clássico de uma exceção. Bom, por último tópico, classes da API Java. Que vai cobrar questões de saber manipular dados como string builder. Aqui vai falar a diferença você trabalhando com um string comum e um string builder. Criar e manipular strings.
criar e manipular datas usando as novas classes, né, agora do Java 8, que é a Java Time. Aqui a primeira é a Local Date Time, Local Date, Local Time, e a questão de formatar. Format Date Time Formatter. E Java Time Period. É muito interessante esse novo recurso que tem agora, essa mudança. Mais pra frente a gente vai ver vários exemplos quando for tratar desse tema. Ficou bem interessante, bem fácil e simples de trabalhar agora com a questão de data. Saber declarar e usar um array list de um determinado tipo. Ou seja, um array list pode ser de um tipo string, pode ser um tipo inteiro, pode ser um array list de um objeto. Então, saber declarar e utilizar aquele tipo, determinado tipo. Saber escrever simples expressões lambdas, que consomem a expressão lambda predicate. Ou seja, ele vai querer uma expressão simples do lambda, que vai consumir essa expressão lambda predicate, que a gente vai ver mais pra frente também. Não é algo muito difícil, é algo bem simples. Cobrando o básico do lambda. Bom, esses são os tópicos abordados na certificação. Como vocês viram, são coisas simples, mas é muita coisa. Então, não acho que vai ser fácil. Você vai ter que ler, fazer vários exercícios, porque, querendo ou não, há muitos peguinhas na prova. Coisas bem simples ali que estão no código, se você não se atentar, você vai errar, com certeza. Então, a questão é ver os conceitos, tudinho, depois pegar os exercícios, fazer vários exercícios sobre aquele tema, ver onde errou, ver o porquê errou, corrigir aquele erro e continuar nesse ritmo. Quando você ver que está preparado, já está em um bom nível para a certificação, marque sua prova. Mas também não faça isso de vai lá, estuda, está bem afiado, mas larga para fazer a prova lá na frente. Aí não vai adiantar muita coisa. Você estudou muito neste momento. Aquele conteúdo não vai ficar para sempre na sua mente. Então, é isso. Fazer um cronograma, estudar no seu próprio ritmo, claro, e marcar a prova quando se sentir mais confiante, quando estiver realmente preparado para fazer a prova. Sempre seguindo um cronograma para não fugir muito do ideal. Bom, para esse vídeo ficou um pouco longo, mas é isso, porque são vários tópicos, né? É isso, esse aqui é a fonte, o próprio site da Oracle, onde o link vai o exame, né, que é o I0, Z0808, que é esse abordado aqui no vídeo, que é Java Programmer 1, em Java 8, né? Então é isso. Caso queiram mais informações sobre os exames, vocês vão encontrar nesse link. Mas lá vai estar tudo em inglês. Mas é algo bem simples, bem intuitivo de estar vendo. Lá tem algo mais completo, caso queiram. Se bem que eu trouxe bastante coisa de lá. Bom, é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou começar. Seguir essa ordem que eu falei mesmo no vídeo dos tópicos. Vou começar a falar sobre cada um dos tópicos abordados e aprofundar nos seus temas. No próximo vídeo estarei falando, por exemplo, por exemplo, escopo de variáveis, né? E também definições de classe, definições mais básicas, como que é feito um atributo, uma variável, como é feito o método, assinatura de método,
essas questões mais básicas. E assim por diante, passando tópico por tópico nos vídeos posteriores. Bom, é isso, eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Se gostou, dê aquele curtir aí para dar uma força no canal. Se puder seguir o canal, eu agradeço bastante. E até o próximo vídeo, pessoal.